Olá, turma. Vamos iniciar os nossos estudos de medição de temperatura, essa variável muito importante em nossos processos. Processo siderúrgico, então, sabemos o quão é importante. Nós não vamos entrar em detalhes nos conceitos físicos da temperatura, tá? Porque isso nós aprendemos lá no ensino médio, a convecção, a condução, a absorção. Não vamos entrar em detalhes, ok? Vamos fazer um trabalho bem prático e objetivo. Vamos lá? A medição de temperatura ela é a segunda variável mais medida nos processos industriais. Esse foi um estudo feito por uma revista conceituada de eletrônica e instrumentação industrial, e que nesse estudo definiu-se que a pressão é a variável mais medida, seguida de muito próximo da temperatura. Depois temos vazão, nível, e seguindo das variáveis analíticas, condutividade, pH, oxigênio e vai lá. A temperatura, seja qualquer tipo de processo, ela afeta diretamente o seu comportamento e produtividade. Como, por exemplo, o ritmo de produção e a qualidade do produto. Sabemos muito bem, né, nos nossos processos siderúrgicos, como a temperatura afeta na qualidade do produto. Segurança do equipamento ou do pessoal, né, em fornos principalmente, né, risco de explosão, incêndio. Consumo de energia elétrica ou de combustível. Uma medição de temperatura de forma errada pode aumentar o consumo de energia elétrica, caso o forno seja elétrico, ou de combustível, caso seja um forno a gás. E, consequentemente, nós vamos ter um maior ou menor custo de produção, certo? Então, a medição correta de temperatura é muito importante para a qualidade do produto, segurança, consumo de energia elétrica ou combustível, e o ritmo da produção, e o custo da produção. Ok? A medição de temperatura ela é dividida basicamente em duas classes, né? Poderíamos falar assim. Pirometria, temos aqui o exemplo aqui de uma placa muito quente, né? Saindo de um lingotamento contínuo. É a medição de altas temperaturas, na faixa onde os efeitos da radiação térmica visíveis passam a se manifestar. Sabemos que esta placa, a temperatura ambiente de 25 ou 30 graus, ela é aquela coloração cinza. Mas, a partir do momento que ela é aquecida, nós podemos ver os efeitos da radiação térmica se manifestando. Vejam que a placa está amarela e alguns pontos mais vermelhos. Onde está amarelo está mais quente do que onde está vermelho, tá? Certo? E a criometria é a medição de baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas do zero absoluto. O zero absoluto é menos 273 graus Celsius. Vamos ver isso nos próximos slides. Temos aqui latas de cerveja ou refri bem gelada, né, a ponto de formar essa camada de gelo ao redor dela. Então é chamada de criometria, baixas temperaturas, pirometria, altas temperaturas. E a termometria é um termo mais abrangente, que inclui tanto a pirometria como a criometria e estuda a temperatura e suas formas de medição. Então, termometria é a ciência que estuda as formas de medição de temperatura. E, consequentemente, a pirometria e a criometria estão inclusos na termometria. Vamos lá? Então, só para relembrarmos alguns conceitos bem interessantes que nós aprendemos lá no ensino médio, temperatura temos 4 escalas mais utilizadas. Acredito que sejam só essas 4. A graus Celsius, que é aquela que nós utilizamos aqui em nosso país e boa parte do mundo. Ela é baseada no estado da água. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, quando a água vira gelo.
E 100 graus Celsius é o ponto que a água vira vapor. Então, ou seja, a base para a escala Celsius é o estado da água. 0 graus, quando a água se solidifica, e 100 graus, quando a água entra em ebulição, certo? Mas nós temos aqui a escala Kelvin, que é o zero absoluto. Por que se fala-se zero absoluto? Porque não se conseguiu temperaturas ainda pelos cientistas ou físicos ou sei lá quem, temperaturas menores que 273,15 graus, ou seja, não existe temperatura menor do que isso, até onde nós temos conhecimento, né, gente? Então é por isso que chama-se o zero absoluto. A escala Kelvin, ela considera como 0 Kelvin o zero absoluto. Então, ou seja, não existe Kelvin negativo. Não existe Kelvin negativo. Diferente da escala Celsius, você tem aqui a escala abaixo de zero, que ela se torna negativa, indo até no mínimo menos 273,15. Certo? E quando nós temos 0 graus Celsius, temos 273 Kelvin. Agora, é interessante que Kelvin, nós não utilizamos o apóstrofozinho graus, tá? Fala-se 373,15 Kelvin e não graus Kelvin, certo? Temos aqui a Fahrenheit, que é utilizada lá nos Estados Unidos, né? Vocês devem conhecer através de filmes ou algum manual de instrumento. Ela é uma contazinha matemática básica. E essa Rankine, que também é uma escala de zero absoluto com outros valores. Para converter Celsius para Fahrenheit, Kelvin e Rankine, é só utilizar essas formulazinhas aqui, ó. Só utilizar isso aqui. Você quer transformar Celsius para Fahrenheit? Utiliza só esse pedacinho aqui da fórmula, coloca o valor de Celsius que você deseja, faz a conta, você vai ter em Fahrenheit. E, consequentemente, você quer Fahrenheit para Kelvin, utiliza esse pedacinho aqui. Quer Celsius para Rankine, utiliza essa com essa e assim por diante. Certo? O Kelvin é muito utilizado em produções científicas, tá? Quem já fez aí curso superior nessa área de engenharia, principalmente nessa área também de física, usa-se muito Kelvin para fazer cálculos, tá? Fazer cálculos. Inclusive, quando nós estudarmos lá medição de pressão, vazão por pressão diferencial, vamos ver que lá na formulazinha do cálculo tem o Kelvin lá. Vamos lá? Então, nós vamos estudar nesse nosso curso de termometria, medição de temperatura, quatro formas de se medir temperatura. A baseada na dilatação térmica, que são aqueles termômetros parecidos com manômetros, bulbo líquido, gases ou bimetálicos. O pessoal da elétrica conhece muito bem o bimetálico, né? Temos o baseado na tensão elétrica, que é o termopar. Temos o baseado na resistência elétrica, que são as termorresistências e termistores. E temos o baseado na radiação emitida, que são os pirômetros infravermelho e óptico. Então, nós vamos estudar esses 4 tipos de medição de temperatura. Agora, gostaria de indicar a vocês aqui um canal no YouTube especializado em termometria. É esse canal aqui, ó, Curso Termometria Instrumentação Industrial. É um canal completo, super completo, muito mais completo que esse estudo nosso aqui, que é só conceitos, mas ele é completo. Então é muito bom vocês se inscreverem no canal e tirar aí vendo um vídeo por dia. Vocês vão ficar muito bons em termometria através desse canal no YouTube. O instrutor lá, ele tem uma linguagem muito fácil de se entender, tá? Ele é muito bom. Muito bom. O Guilherme aí, que está estudando conosco aí, já andou estudando esse canal aqui, ele aprendeu bastante coisa lá, tá, pessoal? Então, até a próxima aula.